Quando falamos da teologia liberal, nós temos que pensar automaticamente numa pessoa, num teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann. Bultmann pode parecer uma pessoa assim, ninguém tem ouvido falar dele, ou de alguma maneira não é muito comum, mas ele certamente tem influenciado muito o pensamento das pessoas nos dias de hoje. O pensamento de Bultmann pode ser visto de várias maneiras. E vamos analisar um pouquinho só o pensamento de Bultmann. Ele vai trabalhar o conceito da desmitologização. O que quer dizer isso? Para Bultmann, a Bíblia, principalmente os evangelhos, eram mitos e precisavam serem desmitificados para que as pessoas pudessem entender o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. Ele é um daqueles que fazem a distinção entre o Jesus da Bíblia e o Jesus histórico. O que quer dizer isso, no final das contas? Que o que está escrito na Bíblia não tem que ser necessariamente aquilo que realmente aconteceu na história. Para ele, na verdade, Jesus, o discurso de Jesus, os milagres de Jesus, eram uma narrativa inventada pelos autores de uma maneira, por exemplo, o seguinte: acontecia um milagre do cego de João capítulo 9. Para Bultmann, isso era um mito. Então, o que realmente era na concepção dele? Era o que teria acontecido se Jesus teria se encontrado com um cego de nascença. Esse era o pensamento de Bultmann. E para isso, então, ele tirava os mitos e os transformava nas histórias reais, do que realmente deveria ter acontecido. Essa era parte do pensamento dele. E possivelmente foi uma das coisas que ele mais trabalhou ao longo dos seus livros. Mas o pensamento de Bultmann também nós podemos ver em outra área, sobre o pensamento de Deus, sobre a pessoa de Deus. Para Bultmann, Deus era uma pessoa completamente impossível de ser conhecida, impossível de ser alcançada. O pensamento de Deus, a ideia de Deus para Bultmann era algo que não era necessariamente compreensível. A música que se toca atualmente, que ninguém explica a Deus, é possivelmente uma consequência do pensamento de Bultmann. Porque para ele, a própria Bíblia não consegue explicar Deus. O pensamento de Deus se transforma em algo totalmente inalcançável. A transcendência de Deus para Bultmann é muito grande. Ao ponto de que quando nós lemos os pensamentos de Bultmann, os ensaios que ele escreveu sobre isso, pode criar no coração da pessoa a grande questão: como é que nós então podemos conhecer Deus? Como é que nós podemos ter a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Bultmann não responde isso. Ele quer somente jogar a questão e falar que é impossível conhecer a Deus de qualquer outra maneira. Deus é o totalmente outro. É uma pessoa que não dá para conhecer. Deus transcende todas as coisas. E isso que é conhecido como o Deus absconditus, quer dizer, um Deus que se esconde. A realidade de Deus é tão indemonstrável quanto a realidade do próprio ser humano no pensamento dele. Então pense o seguinte: como é que alguém conseguiria então confiar num Deus pregado por Bultmann? Como é que alguém conseguiria confiar num Jesus de acordo com o pensamento de Bultmann quando Deus é o totalmente outro, que é impossível ele se revelar e que daria para desconfiar nas Escrituras, e um Jesus que quando nós lemos na Bíblia não sabemos se realmente foram as próprias palavras de Jesus ou se foi um pensamento das ideias dos autores. Esse é o grande desafio da teologia de Bultmann. E como nós vemos isso hoje? Nós vemos isso hoje justamente numa tendência a alegorizar os pensamentos bíblicos, as histórias de Jesus, quando nós vemos as palavras, as pregações atualmente, e as pessoas não conseguem simplesmente ficar com o sentido do texto, daquilo que é óbvio. As pessoas começam então a trabalhar uma teologização das coisas de uma maneira alegórica e dá um sentido às palavras que não têm, começam a trabalhar conceitos que nunca aparecem no texto e criam então conceitos e ideias que não faz sentido dentro do estudo da palavra. Pessoas que começam a pensar então na possibilidade de Jesus ter pecado ou que Jesus realmente pecou. Pessoas que começam a pensar na expiação de Cristo não no seu sentido substituto, mas no seu sentido de exemplo, um Jesus que morre para nos dar exemplo, a ideia do pecado como uma construção social e não como resultado da depravação da alma humana.
E ali nós vemos parte do pensamento de Budman, de criar essas mitologias, de ver Jesus então como alguém que não é que não veio, não se duvida da existência de Jesus, mas se duvida das palavras de Jesus, se duvida da importância dos escritos apostólicos. Começa a se perceber nos escritos apostólicos tendências e coisas que historicamente nunca jamais aconteceram. Aí é onde nós vemos essa influência de Budman no pensamento de hoje. Para Budman, a queda não tem nada a ver com Adão. É essencialmente um retrato da autoasseveração do homem. O pecado passa a ter outro sentido. A expiação não é um ato objetivo realizado por Jesus. Para ele, é um ato de Deus através do qual o homem se torna capaz da dedicação de si mesmo, capaz de ter a fé e amor na sua vida autêntica. Não há esse sentido de expiação, de salvação pelo pecado. Há um Jesus histórico, mas não necessariamente o Jesus da Bíblia. E quando é que nós podemos ver isso também? Quando nós temos dificuldade em perceber a importância da fé na vida. Para que importa a teologia no pensamento de Budman? A teologia não faz sentido para ele. Se Deus é o outro e é impossível conhecer Deus, então para que estudar? Para que ler a Bíblia? Aí nós podemos também pensar na importância do ensino hoje, na importância de voltar às Escrituras, a importância de conhecer Deus, de tal maneira que, através da autorrevelação de Deus mostrada na sua palavra, por Cristo Jesus, possamos conhecer a Deus. No final, Jesus falou que quem vê Ele, vê o Pai. Porque Jesus é a máxima expressão da revelação de Deus, porque Ele é Deus mesmo encarnado. Crendo nas Escrituras, crendo naquilo que a Bíblia fala como verdadeira palavra de Deus, nós podemos combater os pensamentos de Budman e a alegorização que hoje impera dentro do nosso meio.